Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que possamos aproveitar nessa uma hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita, porque é uma forma diferente da gente entender, né, tudo que nos acontece, os problemas que nos batem à porta, todas as dificuldades pelas quais passamos. Na doutrina espírita nós temos respostas e mais respostas, né? Então é realmente muito boa essa doutrina e ela nos orienta de uma forma muito segura. Hoje a nossa irmã Sueli vai falar sobre o amor, né? Coisa boa falar sobre o amor, né? E vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. É isso aí. Como a Ângela falou, é um tema mais light. Nós estamos... Bom, depende também, né, do ponto de vista. Na nossa condição, nem tão light assim, né? Mas perto de terça, ele é. O tema é light. Porque terça nós estamos com a lei de destruição. Então é flagelo destruidor, é guerra, é crueldade, assassínio, duelo. Então fica um clima assim pesado. Mas nós temos que abordar tudo, né? Todos os temas. Até porque, se a gente for pensar, a gente está muito mais envolvido com essas coisas mais pesadas do que propriamente, né, com o amor, que se a gente tivesse mais envolvido com ele, quem sabe as outras coisas não estariam pesando tanto, né? Então nós vamos começar com um texto de 1992, ele é antigo. Em julho de 1992, uma publicação intitulada Bilhetes Mensais de Origem Católica apresentou, pela palavra do padre Roque Schneider, uma reflexão que começou da seguinte forma. Na cidade de Roma, anos atrás, aconteceu um importante congresso de medicina, atraindo centenas de especialistas do ramo, provenientes do mundo inteiro, incluindo psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e de prestígio internacional. Por vários dias, aqueles mestres de medicina e saúde debruçaram-se sobre o corpo e a psique da sociedade moderna, na tentativa de radiografar o século XX. A gente já nem está mais nele, né? Em suas enfermidades mais graves e devastadoras. No final do memorável encontro, a grande surpresa. Quando todos aguardavam que o veredito indicaria problemas cardíacos, AIDS, câncer e depressão, como as maiores preocupações da medicina e saúde mental atuais, o diagnóstico apontou para outra e surpreendente direção. Uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa reaprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Né? E a gente tem visto quantas vezes depoimentos de médicos, principalmente nas questões de doenças cardíacas, tudo é importante,
as dietas são importantes, os exercícios, tudo. Mas fator principal, viver de forma feliz, procurar ser feliz. E sem isso aí fica difícil a gente viver, não é assim, feliz. Então, realmente, esse aqui é o antídoto para tudo. Para todas as inferioridades, para todas as nossas imperfeições. É o antídoto para aqueles momentos que nós não seguramos a nossa onda, né? E falamos o que a gente não quer, fazemos o que a gente não deve. Né? Então, quando temos a oportunidade de refazer, ele chega e resolve o problema. E aí a gente tem que aprender realmente, né, esse verdadeiro sentido aí do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Isso está tudo na página do Evangelho, no capítulo que fala amai o próximo como a si mesmo. Está lá essa página sobre o amor, com os textos de alguns colaboradores da doutrina espírita, né? É o amor incondicional o mais perfeito construtor da felicidade interior, na paz da consciência, que se afeiçoa ao bem. Aqui está o problema, ó. Aqui está o problema. Porque amar, todos nós amamos. O amor está presente em tudo e em todos. Né? Tá aqui em cima, ó. São os sentimentos, né? O sentimento, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o amor é isso. É o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, todos nós amamos, todos nós sentimos amor. Só que nós estamos aqui, ó. Longe disso aqui, ó. Longe desse amor incondicional. Por isso que talvez não seja tão leve, né? Porque o amor que nós temos, ele é sempre condicionado a alguma coisa. E aí não funciona como deveria funcionar. Ele não abranda como deveria abrandar. Ele acaba, as pessoas se aborrecem. Né? O amor que não é incondicional, ele está sempre cobrando alguma coisa. E é o amor que a gente aprende desde criança. Quem nos torna assim é a própria família. São os próprios familiares, os responsáveis por aquela alma que está chegando. Claro que de maneira inconsciente, porque ninguém deseja, né, nada de ruim. Mas quem aqui não lembra quando foi criança, ou não fala para as crianças que estão sob a sua guarda, assim, come tudo direitinho, se você não comer, a mamãe não vai gostar de você. Faz seu deverzinho de casa, estuda direitinho, que aí a mamãe vai ficar feliz. A mamãe aí vai gostar de você. Então, desde cedo, a gente começa com isso. A criança já vai crescendo, entendendo que ela só vai ser amada se ela comer tudo direitinho, se ela for bem na escola. Né? Então, ela começa a fazer aquela relação de condição com o amor que ela precisa receber. Automaticamente, ela faz o mesmo com o que ela precisa de dar. É igual. É um toma lá, dá cá. Né? Então, inconscientemente, a gente forma as pessoas assim. A gente forma as crianças assim. É muito mais fácil amar quem tem mais de 1, 2 filhos. É muito mais fácil amar, ou pelo menos demonstrar alegria e felicidade com aquele filho todo certinho, faz tudo direitinho, tira boas notas, é comportado, né? Aquele que não dá trabalho nenhum, do que aquele que está sempre criando um probleminha. Né? Então, a gente condiciona isso. E a gente relaciona as coisas,
né, a nossa qualidade de amar. Então isso é um problema sério, porque a gente cresce, continua, vai colocando aquilo para frente, vai criando os filhos também dessa forma, porque está num mundo de amor condicional. Está num mundo que é assim. O único amor incondicional que a gente pode dizer que ele é incondicional, mas aí ele tem que existir, porque nem sempre ele existe, é o amor de mãe para filho. Esse é incondicional quando ele existe. Porque muitas vezes ele não existe. Tem tantas mães que criam mais dificuldade para os filhos do que o próprio inimigo do filho, se ele tiver algum. Né? Tem problemas seríssimos, e nós sabemos disso e explicamos plenamente pelo Espiritismo, por conta das reencarnações e dos ajustes que as almas precisam de fazer nos núcleos familiares. E a relação familiar, principalmente a relação de mãe, filho, pai e filho, é talvez a última apelação da espiritualidade para desfazer mágoas, ódios, né, algumas coisas do passado que ainda não foram resolvidas por conta disso. Porque o amor de mãe, ele existindo, ele é incondicional. Né? A gente não é cego, né? A gente não é cego, a gente enxerga tudo, a gente enxerga os nossos filhos, a gente enxerga os defeitos dos nossos filhos, a gente sabe quando eles estão fazendo errado, mas nem por um momento a gente deixa de amá-los por causa disso. O que a gente não pode é ser conivente, mas deixar de amar a gente não deixa, a gente não é conivente. Então muitas vezes temos que tomar atitudes que parece que não amamos os filhos. Mas ao contrário, o amor não é só ficar dizendo sim, abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo, porque aí nós vamos criar monstrinhos. Né? Então a gente tem que entender uma série de coisas. Então só nesse ponto aí que o amor é incondicional, para esse tipo de amor aí que a gente nutre pelos filhos quando, né, bem entendido, quando ele existe. Porque muitas vezes o que existe não é nem amor, né? O amor está sempre presente em todos os reinos. Entre os astros, o amor equilíbrio, que mantém os astros equilibrados entre eles, não cai nenhum na nossa cabeça, né? Quando passa aquela estrelinha assim, é uma estrela cadente, faz um pedido. Não é estrela, estrela não anda assim. Né? Imagina se ela vai ficar passeando dessa maneira, acaba caindo na cabeça. A gente, estrela é o Sol, né? Que é o centro dos sistemas, né? Então aquilo ali é um meteorito, é um meteoro que passa e pegando fogo e parece uma estrela, né? Então aquele amor que existe ali, o equilíbrio, né? É para que elas se mantenham onde elas tenham que ficar. O amor no mineral, que é o amor-atração, que mais ou menos funciona da mesma maneira com os astros, né? Que mantém os átomos organizados desta ou daquela maneira para que aquela matéria permaneça dessa forma, então, que mantenha a corrente de elétrons e tudo. Então, isso tudo aí é o amor no mineral, o amor-atração. No vegetal, nós temos o amor-cooperação, né? Que existe esse amor-cooperação. Nós vemos isso. Esse óculos parece que está com um bichinho aqui que está andando. Nós vemos isso aí nas grandes plantações. Quando nos pomares as árvores frutíferas que são iguais, são plantadas próximas umas das outras, as frutas são mais doces, maiores e a colheita é melhor. Né? Numa floresta não é dizimada por uma praga. Uma plantação menor, sim, porque não dá tempo, mas uma floresta nunca. Porque elas cooperam entre si e vão desenvolvendo algo que é uma certa imunidade com aquela praga. Né? Já contei aqui o caso do veneno que as acácias desenvolvem para sobreviverem, né? Os antílopes comem e morrem, as girafas comem e não morrem, porque os antílopes são baixinhos, eles vão comendo a que está seguida, né? E quando uma é arrancada, parece que há uma comunicação ali, não se sabe como, e as outras da frente desenvolvem
um veneno, né, para matar aqueles seres que estão arrancando, as que estão mais próximas. Então o antílope come aqui, aí ele come ali, ele vai morrer. As girafas não, porque o pescoço é comprido, elas vão comer aqui, depois elas vão pegar outra bem lá na frente. Aí não dá tempo de chegar até lá a comunicação, né? Então há um amor-cooperação entre o reino vegetal e que a gente conhece muito pouco, né? Porque a gente não conhece nem o do reino hominal, né? No reino animal, o amor-solidariedade. Esse aqui está muito próximo da gente, a gente vê, é muito visível, é muito notável. Quantas vezes a gente recebe, eu recebo várias mensagens da representação do amor nos animais, não só pelos outros animais, quanto também pelos homens, pelos seus donos. Tem alguns maravilhosos, né? E que demonstram que eles têm realmente um sentimento, são solidários entre eles. Há um tempo atrás eu recebi de um Rottweiler que não queria abandonar o amigo morto de jeito nenhum. Ele estava abraçado ao amigo, eles tinham que enterrar o corpo do animal e o amigo não deixava. Chorava, ele chorava, né, agarrado ao corpo do amigo dele. E outros que a gente vê na rua, atropelados, e um outro protegendo e não deixando chegar perto. Isso tem muito aí na internet, eu recebo vários, né? E no reino hominal nós temos o amor perfeito. Só que ele só é perfeito quando a gente eleva os nossos instintos. Quando a gente evolui, até lá ele é aquele amor imperfeito, é aquele amor condicionado às coisas, né? Tem que ser do jeitinho que eu quero, senão eu não te amo. Aqui eu trouxe algumas imagens, 2 imagens desse amor, né, incondicional. Essa imagem aqui, ela é uma imagem forte, ela é belíssima. Do animal deitado em cima do caixão do seu dono chorando, isso tem pouco tempo. Uma coisa belíssima, ele acompanhou o enterro, ele acompanhou, chegou lá onde o caixão parou, ele parou na frente, ele rodou em volta do caixão, depois ele deitou, ele ficou o tempo todo deitado assim em cima do caixão do dono dele. Né, uma imagem linda, realmente uma coisa que não ensinaram isso para ele, ele não foi adestrado para fazer isso. É o amor, é o sentimento forte que existe nesses seres, né? Temos uma outra aqui também muito bonita, desse husky siberiano, que não sai da sepultura também de seu dono. Não saía, chorar o tempo todo. Tem até um videozinho dele chorando, ele chora muito quando tentam tirá-lo dali. Então ele chora o tempo, ele só fica na sepultura ali do dono dele. Agora isso deve ser antigo, né? Pela data que está aqui, que eu não sei se é essa, né? Pode até o nascimento, pode ser que não seja tão antigo, mas ele não sai de lá. Ele chora o tempo todo. E outras grandes demonstrações que a gente tem desse amor, né, existente em todos os reinos aí para nós. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Aqui, ele começa a desenvolver, então, o amor. Só que é um amor condicionado. Né? É um amor que, se ele não elevou ainda o instinto a um progresso grande, é esse amor que a gente sente mesmo. Né? E o amor é o requinte do sentimento. Quer dizer, ele é o máximo que nós podemos ter em matéria de sentimento. São os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, por isso que a gente vê pessoas que a gente fala, não, mas não é possível. Essa pessoa não sente, não tem amor por ninguém. Tem sim. Ele está presente no ser, desde sempre. Nas relações humanas, é o amor o mais eficaz, dissolvente da incompreensão e do ódio. Não tem outra coisa, é uma força contrária. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor é de essência divina. As encarnações, a cada encarnação, nós tomamos uma personalidade e fazemos a nossa vida com aquela personalidade. Ela vai morrer. A personalidade não sobrevive. O que sobrevive à morte física é a individualidade, que é a alma, porque a personalidade, ela pertence ao corpo. Né? Esse corpo que a gente carrega, com todas as suas impressões, com a impressão digital, com o nosso nome, né? Isso aí morre.
O espírito não leva isso. Logicamente que ele leva a aparência no corpo espiritual, que ele fica com a aparência da última encarnação, até que ele reencarne novamente e tome outra aparência. Então, a personalidade, ela não é para ficar. Ela é para ser superada pelo progresso. Então, é exatamente isso que o sentimento maior, mais elevado, vai fazendo, vai diminuindo a nossa personalidade diante da individualidade, que é o que é real, é o que permanece, é o que vai. Então, a nossa personalidade, ela tem que morrer, né? Porque ela tem que deixar de existir para que a gente possa se sobrepor a todas as coisas materiais. E ela pertence à matéria. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos possuem, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Por isso, todo mundo tem. É isso aí que a gente fala quando a gente... para explicar a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E colocou a essência divina. Ele é o Pai. Ele é o Criador. Não criaria nada ruim. Não criaria nada com uma essência ruim. Então, ele nos criou a sua imagem e semelhança nisso aí. Né? Com a essência do bem supremo. Só que esse bem supremo, ele vai ser desenvolvido por nós. Então, nós temos caráter. Não existe ninguém que não tenha caráter, que não tenha ética. Cada um tem a sua ética. Não é a ideal. É aquela que ele escolheu para viver. Porque ética é um conjunto, né, de normas e valores que a gente tem, que a gente estabelece para nos relacionar com as pessoas do mundo. Às vezes ela não é boa, como o caráter também não. Então, nós temos caráter, nós temos personalidade, a gente tem a essência do bem, a gente tem só que desenvolver isso. O caráter existe, ele pode não ser desenvolvido, ele pode não ser bom. Então, a gente tem que desenvolver para ele se tornar melhor. Assim também é esse amor. Porque desde o início nós temos instintos. E o instinto é um sentimento. Né? E o amor é um sentimento por excelência. E se os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, isso aí a gente entende que todos nós temos a capacidade de amar. É só a gente atender isso, né? Alertar para isso. O homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou objeto qualquer uma afeição viva e atraente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Né? Todas as pessoas têm algo que elas amam muito, né? Que tem um amor até incondicional. Então, isso não depende nem tanto aí dessa questão evolutiva que a gente está falando no todo, né? Mas na parte, né, no particular, ele pode sim, o mais vil de todos os homens, pode sentir um amor incondicional por alguém. Isso é da própria essência, né, humana, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Devemos amar todos os seres, mas temos que estar atentos para não cairmos na misantropia, uma vez que não podemos resistir à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Isso aqui está lá na lei do amor, explicando essa questão das pessoas dedicarem muitas vezes a alguma coisa um amor tão grande, né, alguns objetos inclusive, né, oferecendo um amor tão grande que não está de acordo com a lei. Não quer dizer que com isso a gente não tenha que amar tudo que exista. Temos que amar tudo que existe. Agora, não vamos confundir as coisas. Nós estamos no reino nominal. E nós temos que ter esse amor, desenvolver esse amor pelas pessoas. É importante isso para o nosso desenvolvimento. Porque nós aprendemos as lições de todos os reinos, de todas as partes. Mas nós precisamos do semelhante para que a gente possa evoluir, porque é o único que é do nosso reino. Né? Então nós precisamos do trabalho das pessoas.
A nossa vida não acontece sem as pessoas, sem o trabalho das pessoas, sem a ação das pessoas nela. Quando a gente acorda de manhã e que vai tomar o nosso lanchinho, né? Que a gente não vai comer o pão que a gente, às vezes, produziu. Às vezes é um pão que vem da padaria. Alguém chegou lá muito cedinho para trabalhar, para fazer aquele pão quentinho que as pessoas vão, compram e comem. Outros produzem muito bem, mas não é tudo, não é o tempo todo. Né? Muitas vezes vestimos a roupa ou na maioria das vezes, vestimos a roupa que a gente não fez. Alguém fez, alguém trabalhou nela. Tudo que nós temos dentro da nossa casa, ainda que a gente vá ao hortifruti comprar, nós não plantamos aquelas coisas. Então a nossa vida, ela acontece por conta do trabalho do nosso semelhante. Porque não são os outros reinos que estão lá fazendo isso. Em mundos mais avançados, eles até fazem. O reino animal se encarrega do trabalho braçal, mas no nosso ainda não. Nós ainda precisamos, e muito, dos nossos semelhantes, daqueles que são do nosso reino. Então, nós precisamos desenvolver amor por essas pessoas. Não é? Porque a maioria trabalha com muito amor para fazer as coisas que usam e que também nós usamos. Então, cada coisinha que a gente tem um pouquinho do tempo, do afeto, da atenção e do amor de alguém naquilo tudo que a gente usa. E todos, né, merecem também de nós a mesma coisa. Os efeitos do amor são o aperfeiçoamento moral das raças, da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Precisamos desse aperfeiçoamento moral para a gente não ficar preso aqui, ó. Né? É importante a gente não ficar preso aqui, porque a misantropia é o horror ao ser humano. A gente sabe que é difícil lidar com os nossos semelhantes. É muito difícil lidar. E, inclusive, tem até uma estatística que as pessoas que gostam muito dos animais têm muitas dificuldades de lidar com o próprio semelhante. Mas por quê? Porque nós somos inferiores também. Porque nós não queremos aceitar a opinião dos outros, eles não falam, eles não nos incomodam. Se a gente adestrar um cachorro direitinho, ele só vai nos dar alegria. Né? Só vai nos dar alegria. E aquela tristeza imensa quando morre. Fora isso, não respondem, não nos aborrecem. Né? Não é muito mais fácil? Muito mais fácil do que lidar com as pessoas que são individualidades, que têm amor próprio, que tem argumentos, que tem pensamentos próprios, de defesa dos seus argumentos. Não é fácil lidar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar aqui, ó, na misantropia, que é a preferência, né? É nesse sentido que a lei do amor no Evangelho trabalha, dizendo que a gente tem que ter cuidado com o excesso de amor que a gente dá aos objetos, até mesmo aos próprios animais, que tem gente que extrapola de um tal jeito, que no lugar de ajudar, atrapalha a vida do bichinho, porque descaracteriza ele, acha que ele é um bebê, ele tem um bercinho com mosquiteiro em cima, né? Ele tem que ter atenção, cuidados, muito amor, muito carinho, né? Eu, então, que adoro cachorro, eu faço isso tudo agora. Eu não esqueço que ela é um animal. Ela é um cachorro. Né? Às vezes, quando ela resiste a alguma coisa, eu digo assim, olha só, você é um cachorro, hein? Presta atenção, hein? Aí vira meu filho, só que nem você sabe disso, que dirá ela, né? Mas eu vou me freando, porque senão eu caio aqui. Senão eu caio aqui. Porque só nos dá carinho, só nos dá afeto, mas a gente precisa de evoluir. E o amor, o efeito dele pelas pessoas é isso aqui, ó. O aperfeiçoamento moral da raça humana que tanto a gente precisa para ver se a gente consegue um mundo melhor, né? E a felicidade durante a vida terrena. Gente, como é bom a gente sentir amor pelas coisas, pelas pessoas, ser grato na vida. Isso dá uma leveza, nos torna leves. Né? Porque a gente está querendo acertar.
Então isso nos faz feliz. O quanto a gente pode ser aqui na Terra. Porque a gente não fica criando confusão, não fica em contendas, sabe? A gente fica uma pessoa mais light, mais agradável, né? E mais bem-quista nos lugares, né? Porque tem gente que só cria confusão, né? O alvo a ser conquistado é o amor incondicional. Esse realmente é o que a gente tem que conquistar. Aquele que existe apenas devido ao que somos. E não por conta do que fazemos ou deixamos de fazer, ou do que temos, porque esse é amor de peixe. Sabe o que é amor de peixe? Um rabino, até ele é psiquiatra. Não sei se acho que eu tenho o nome dele aqui na próxima. Não, ainda não tem. Mas vamos voltar aqui. Esse rabino, ele conta essa história aí. Ele passou por um rapaz que estava se deliciando num prato de peixe. Estava adorando. Aí ele estabelece um diálogo com esse rapaz. Por que está comendo este peixe? Porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe. E por isso tirou da água, matou-o e o ferveu. Não me diga que ama o peixe. Você ama a si mesmo. E porque o peixe é gostoso, na sua opinião, você o tirou da água, matou-o e o ferveu. Isso não é amar o peixe, né? É igual aquele, não, eu matei por amor. Ah, amava muito a pessoa, né? Os crimes passionais das pessoas que matam por amor. Então, realmente, esse amor que a gente diz que tem, que a gente sente por fulano, por beltrano, é um amor de peixe. Na verdade, a gente ama a nós mesmos. Né? Tá aqui isso muito sabiamente explicado, né? Muito do que chamam de amor é amor de peixe. Igualzinho ao desse rapaz aqui, né? Esse é o rabino que conta essa história, né? Tá na internet essa história. Ele é psiquiatra e ele diz que amor é uma palavra que na nossa cultura quase perdeu o seu sentido. E é verdade, né? É um tal de eu te amo para lá, eu te amo para cá. Nas redes sociais, então, é um amor, mas eu te amo. Amanhã eu te odeio, eu quero que você suma. Mas que amor é esse, né? Então, essa palavra, o que mais a gente ouve, eu te amo, isso caiu, isso foi banalizado. Hoje em dia, tem pessoas que têm até uma certa dificuldade, né, para fazer essa declaração. Até é muito interessante que no filme Ghost, ela reclama isso dele, né? Pouco antes dele morrer, ela pede para ele falar que se ele a amava. Aí ele fala, mas você sabe? Aí ela falou, não, mas eu preciso ouvir. E ele não fala. Depois, quando ele volta em espírito, é que ele consegue, né, fazer que ela acredite que é ele, quando ele diz para aquela médium, fala para ela que eu a amo, que ela sempre quis ouvir isso. Isso a médium não sabia. Né? Então, esse negócio de eu te amo, isso aí banalizou. Não acredita nisso não, tá? Porque isso aí não funciona não. Ficar falando o tempo todo não quer dizer nada, né? A maior parte do amor que experimentamos é extremamente condicional. Somos amados pelo que fazemos pelos outros, pelo dinheiro que temos, por sermos engraçados e inteligentes, pela maneira como tratamos nossos filhos ou cuidamos da casa e assim por diante. Né? Se querem saber quantos amigos vocês têm, dê uma festa. Bacana, 0800, né? Quer saber quantos são verdadeiros? Fique doente. Ou então, fique pobre. Não pode mais dar festa nenhuma. Aí vão saber, né? Então é aquele amor condicionado às coisas, como está sendo falado aqui, né? Temos dificuldade de amar as pessoas como são, com suas qualidades e defeitos.
Frequentemente nos vemos decepcionados e achamos razões para não amar os outros. E a gente fala mesmo, não, a gente fala até para a criança, não, mamãe não está te amando agora não. Olha o que você está fazendo. Né? Claro que ela está amando, que ela está falando essa besteira. Para a criança condicionar isso. Né? Então, frequentemente, a gente está vendo essas coisas, né? Só podemos encontrar paz e felicidade no amor quando abrimos mão das condições que colocamos no ato de amar os outros. E geralmente impomos condições mais duras àqueles que mais amamos. Tem até um texto aqui interessante, que eu vou ler rapidinho para não perder nada dele. Quem conta isso é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, num de seus livros, que ela fazia muitos seminários com as pessoas, ela foi muito dedicada. Aquela mulher amou verdadeiramente. É linda a história dela, Elizabeth Kubler-Ross. A biografia dela está no livro Roda Viva. Aquela é um exemplo de amor incondicional ao próximo, né? Não era nem ao seu núcleo, não. Então, ela, numa dos seminários que ela estava fazendo, uma mulher, uma participante de um desses seminários, contou uma história interessante. Ela diz assim: todas as noites, quando chego em casa, meu filho de 18 anos está sentado na bancada da cozinha, usando aquela camiseta horrorosa, que ganhou de uma das garotas com quem sai. Ele simplesmente fica sentado ali com os seus amigos. Fico com medo que os vizinhos pensem que eu não tenho meios de vestir apropriadamente o nosso filho. Então, eu começo a brigar com ele, critico os seus amigos. É desse jeito o nosso relacionamento. Pensei no exercício do final da vida, que foi o que a Elizabeth Kubler-Ross indicava para as pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos, dificuldade em amar as pessoas do jeito que elas são. Ela pede que as pessoas visualizem se essas pessoas não vivessem mais. Chegasse o dia da morte deles ali e as pessoas tivessem que vivenciar isso. Então ela fala assim: pensei no exercício final da vida que fizemos durante o seminário. Compreendi que a vida é uma dádiva e que não a terei para sempre. E também não vou ter aqueles que eu amo sempre à minha volta. E se eu morresse amanhã? Como eu me sentiria a respeito da minha vida? Achei que estava bem com ela, embora o meu relacionamento com meu filho não fosse bom. A seguir pensei: e se meu filho morresse amanhã? Como eu me sentiria com relação à vida que proporcionei a ele? Entendi que eu sentiria uma enorme perda e um profundo conflito a respeito do nosso relacionamento. Imaginei então o enterro dele. Eu não o enterraria com um terno, pois sei que ele detestaria isso. Teria mesmo que enterrá-lo com a droga daquela camiseta horrorosa que ele tanto gostava. Seria a forma de honrar a sua vida e de respeitá-lo. Compreendi então que, apesar de querer amá-lo na hora da morte pelo que ele é e por aquilo que ele gosta, não estava disposta a dar-lhe essa dádiva em vida. De repente percebi que a camiseta possui um enorme significado para ele. Seja por que motivo for, ela é a sua roupa predileta e os seus amigos também. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei-o, dizendo que o amava do jeitinho que ele era. Né? Então a gente tem que ter tratamento de choque às vezes. Senão a gente não aprende. Né? A gente não aprende, a gente quer mudar as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam do jeitinho que a gente quer, não vai ter nunca. Isso abala relacionamentos, destrói casamentos, destrói relações de mães e filhos, familiares, todas as relações de amigos, colegas de trabalho, destrói tudo. Porque amor não é isso, não pode ser isso, de jeito nenhum. O amor verdadeiro não envolve cobranças, imposições, possessividade, condições, autoritarismo, personalismo, egoísmo. É amor de peixe. É querer que a pessoa seja do jeitinho que você quer. Não vai, cada um é um. As pessoas têm
seu livre-arbítrio de fazer suas escolhas como a gente faz as nossas. Então é desrespeito, não é? Querer atrapalhar aquilo que eles escolhem. Claro que nós temos que orientar. Nós estamos na condição de tutores, mas orientar não é dirigir, não é escolher, é orientar, é mostrar o que tá errado e que deve ser trocado. Mas deixar bem claro que é amado de qualquer forma, qualquer ser, né? Qualquer relacionamento que a gente tem. Amigos não são do jeitinho também que a gente quer, mas nós os amamos mesmo assim e eles também não convivem tanto, né? Então aquela convivência no lar proporciona essa liberdade da gente invadir muito também, não é? A vida das pessoas. Eu já falei aqui e retorno a esse período bonito ali da página do dever. É o dever moral que tem começo e tem fim. Ele começa quando ameaçamos a felicidade de alguém. E ele termina no momento que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Isso é primordial. É limite, é respeito pelo próximo, né? É mostrar que ama. Amor verdadeiro envolve respeito, cuidado, atenção, limites, liberdade, lealdade, honestidade. Tudo isso aqui a gente vê no reino animal. Todas as virtudes, né? A gente tem falado sobre isso aqui. Só que tem uma diferença. O reino animal é guiado por instintos. Ainda não se elevaram a ponto de desenvolver um amor com conhecimento de causa. O amor deles por nós, eles não sabem que tem. Eles não sabem disso. Mas eles são perfeitos porque eles são guiados pelos instintos e não pela razão. Agora, nós não. Nós temos que ter esse amor com conhecimento de causa. Então, eles cuidam de nós, eles nos amam, eles são fiéis, são leais. Tudo de bom. Mas é um aprendizado, é uma lição que eles nos dão, que Deus nos dá através de todos os reinos que a gente tem aí na terra, não é? Respeito é fundamental, cuidado, quem ama cuida, ter atenção, dar limites, né? A pessoa também ter limites com ela, não invadir a sua privacidade, respeitar, dar liberdade. Ninguém tem o direito de cercear a liberdade de ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém pode. A gente ainda vê casais com esse tipo de relacionamento hoje. Então, você não vai porque eu não deixo. Que isso? Isso é falta de respeito. É falta de respeito à individualidade, à liberdade das pessoas. Não é? Então, aí o ciúme às vezes é tão grande, é tão violento, que atrapalha. Quer dizer, é um amor doentio, é um amor de peixe. Realmente o que a gente tem, né? Lealdade, honestidade, coisas fundamentais em todo e qualquer relacionamento. Então, aquele que ama, ele é assim. Ele tem isso tudo. Aquele que desenvolve um amor incondicional, ele tem isso tudo aqui. Ele respeita, ele cuida. Né? Então, está um pouquinho longe ainda, né, da nossa realidade. Muitos vivem dizendo, eu te amo, mas não demonstram amar com atitudes. O que adianta ficar? Eu te amo, faz cartãozinho, declara, bota música, escreve no espelho do banheiro, mas não tem o menor respeito pela pessoa. Não é leal, não cuida. É fácil, falar eu te amo, a coisa mais fácil do mundo para muita gente. E a coisa mais difícil para alguns. Né? Mas esses que têm tanta dificuldade em dizer eu te amo, pode ser que amem muito mais. Né? Então há uma necessidade enorme da gente entender isso. Já outros não conseguem falar, mas falam muito mais com os cuidados que demonstram com a pessoa amada. É importante ler nas entrelinhas daquilo que dizem e fazem aqueles que não conseguem verbalizar seus sentimentos, mas demonstram de outra forma.
Adolescentes, por exemplo, às vezes, nem todos têm essa abertura, né? Eu me lembro de eu vou até citar esse caso. Não, a gente não deve citar exemplos próprios, mas esse ficou engraçado, que aconteceu comigo com o Lucas, né? O meu filho mais novo. Ele já tinha ido para o Rio estudar, mas ele foi um adolescente difícil. Minha mãe estava muito doente já, ela já estava com Alzheimer, ela já estava perdendo todas as conexões, ela queria ir à casa da irmã, eu a levei de manhã para voltar à tarde. Aí eu estou lá, ela ainda estava conversando direitinho, ainda conseguia, né, manter um nível de conversa. Aí começou a armar um temporal, e meu filho está lá assim: ô mãe, por que você não vai embora, hein, mãe? Eu falei: eu não vou embora porque eu ainda não quero. A hora que eu quiser eu vou. Mãe, vai embora, mãe. E eu nem tô vendo que tá armando temporal, né? Aí dali a pouco ele volta de novo: ô mãe, por favor, você quer fazer o favor de ir embora com a minha avó? Eu falei: eu tô te incomodando tanto assim, criatura? Ele falou: não, mãe, é porque tá armando uma tempestade horrorosa lá fora e você é barbeira. Você não dirige bem nem com sol quente, que dirá com chuva, ainda mais com tempestade. Vocês vão cair na peladeira, vocês vão cair no buraco. Eu falei: ah, não se preocupe com isso não, que se eu morrer está na hora. Não se preocupe com isso não. Dali a pouco está ele de mochilinha nas costas. Mãe, vamos. Eu falei: vamos para onde? Eu vou levar vocês para casa. Você acha que eu vou deixar vocês saírem assim nessa tempestade? Quer dizer, olha a forma que ele encontrou de demonstrar um amor por nós ali naquele momento. Né? Ele estava numa fase difícil, quer dizer, ele estava preocupadíssimo que a gente ia sair e que ia acontecer alguma coisa. Mas não, era difícil falar para ele isso ali, que eu estou preocupado com você. Não. Ah, você é barbeira, você vai jogar o carro no buraco. Então, a gente tem que ter cuidado e enxergar. Porque amar é enxergar além. Não é só o que os olhos veem. Como diz Saint-Exupéry, o que é essencial é invisível aos olhos. Então, a gente tem que ter olhos de ver e não ficar preocupada: ah, fulano nunca falou que me ama, mas veja o que ele faz para você. Veja como cuida de você, né? Ou vice-versa. Então, isso que realmente importa é o cuidado. Está aqui, ó. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Onde está você agora? Peninha escreveu e Caetano canta, né? Na hora que você... Às vezes a pessoa não está ali do seu lado o tempo todo. Nem pode, às vezes trabalha fora, tem trabalhos, mas na hora que você precisa está lá. Está lá, preocupado. Está tudo bem, está precisando. Aí quando sai, deixa alguém, né, para atender. Quer dizer, é cuidado, é carinho, é afeto. Né? Isso demonstra amor. Eu já contei essa história, um pai que não encontrava com o filho durante a semana, e o filho estava muito chateado com aquilo, porque não via o pai, achava até que o pai não gostava dele. Mas é porque o pai trabalhava à noite, e quando ele chegava de manhã, o menino ia para a escola, né? E ele não tinha muito tempo, ele chegava muito, um horário desencontrado. Ele não viu, o menino dormia cedo, né? Aí ele falou assim: olha, eu vou para te provar que eu estou sempre perto de você, toda noite, antes de eu sair, você já vai estar dormindo, porque ele trabalhava em 2 horários, né? Ele tinha um trabalho de manhã, à tarde e também à noite. Então ele saía, ele falava assim: eu vou dar um nozinho no seu lençol, todas as vezes que eu chegar e você ainda estiver dormindo, que aí ele ia dormir, o filho acordava e ia para o colégio, eles não se encontravam. Você vai ver aquele nozinho, você vai saber que eu estive aqui na sua cama, que eu te dei um beijo, que eu te dei um abraço e que eu te amo muito. Né? Então, toda manhã, quando o filho acordava, o que ele procurava era um nozinho no lençol. Quer dizer, ele não podia estar constantemente, mas era um cuidado. Ele achou uma forma de dizer para aquele filho, de mostrar, porque não é só dizer, o problema é mostrar. Né? É aquela história, está aqui, ó. Fala que me ama, mas é da boca para fora. Porque onde está você agora que eu estou precisando? Que eu preciso de você. Está onde? Me ama tanto? É amor de peixe, né? Nossas lições de amor se manifestam das mais diversas formas e partem de todos os tipos de pessoas e situações. Não importa quem somos, o que fazemos, quanto ganhamos, quem conhecemos,
Todos podemos amar e ser amados. Temos todos a capacidade de estar presentes, de abrir o coração ao amor que nos cerca e de retribuí-lo. As lições vêm de todos os lados. Eu estou com uma mestra lá em casa para me ensinar a desenvolver o amor incondicional, que é a filha peluda. Por quê? Ela só gosta do meu marido. Eu sou invisível para ela. Eu faço tudo, eu adoro, eu abraço, eu beijo, faço tudo, faço carinho, né? Faço tudo. Ela não balança nem um pelinho assim quando eu fico 3, 4 dias fora que eu chego em casa. Ele tem toda a atenção e o carinho dela. Quando ele entra na nossa rua, ela nem nunca entrou no carro dele, porque ela não diz que não vai botar pelo lá dentro, né? Então, ela nem nunca, mas ele entra na rua, ela começa a enlouquecer lá no cantinho dela, e chora, e arranha a porta. Aí eu falei, periguetezinha, eu que faço tudo para você, fico 3 dias fora, chego aqui, você não balança nem uma cauda para mim. Aí ela chora horrores para ele. Então, eu a amo incondicionalmente, porque eu não recebo amor dela, não. Então, é uma mestra, não é? Quer dizer, as lições vêm de todos os lados, de todos os reinos, vêm da natureza. É só ter olhos de ouvir. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Existe dentro de cada um de nós um potencial para a bondade, para dar sem pedir retorno, para ouvir sem julgar, para amar incondicionalmente. Esse potencial é a nossa meta. É para alcançá-lo que estamos todos aqui. A gente tem essa força, só a gente querer usar. Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vosso coração. Está latente em nós. A gente só precisa abrir a tampa e deixar que ele flua, né? Que ele se exteriorize. Aqui nós temos um trecho muito interessante desse filme aqui. Quem não viu esse filme deve ver. Tempo de Despertar. Ele é uma história real de um psiquiatra, Malcolm Sayer. Ele foi trabalhar num hospital com doentes catatônicos. Eles não tinham movimento, eles ficavam parados, ninguém tinha, de todas as idades. Achavam-se que era um caso extremo de mal de Parkinson. E ele sentia tanto amor por aquelas pessoas de várias idades, pessoas que estavam há dezenas de anos, catatônicos totalmente, pareciam estátuas. Não reagiam de forma nenhuma. E todos ali com muito carinho. E o amor dele era muito grande. Ele moveu os céus e terra para fazer um tratamento que era indicado para as pessoas com mal de Parkinson, em doses muito elevadas, para ele testar. E ele conseguiu belos resultados. Só que depois, os efeitos colaterais desse tratamento foram também muito grandes. E eles voltaram a ficar doentes novamente. Para ele explicar para a comunidade médica o que tinha acontecido, tudo que ele tinha feito, porque ele também recebeu muita ajuda para isso, né? O filme é lindo, eu não dá nem tempo de contar muita coisa, porque vale a pena ele ser visto. Quando eles melhoraram, eles ficaram bons, eles retornaram à vida, eles queriam viver, queriam aproveitar, queriam sair, queriam brincar, queriam tudo, dançar, né? Tudo que eles não faziam. E que uma pessoa normal faz, né? Aí, para explicar, ele termina o filme com essa fala aqui, para explicar a situação. Ele diz assim, para a comunidade médica toda que ele estava fazendo a palestra: o verão foi extraordinário. Foi uma estação de inocência e de renascimento e um milagre para 15 pacientes e para nós que cuidamos deles. Mas agora temos que nos reajustar à realidade dos milagres. Podemos nos esconder atrás da ciência e dizer que o remédio falhou e que a doença tinha voltado ou que os doentes não conseguiram superar terem perdido anos de sua vida. Mas a realidade é que não sabemos o que deu errado ou o que deu certo.
O que sabemos é que com o fechar da janela química, outro despertar aconteceu. O de que o espírito humano é mais forte do que qualquer droga. E que isso é que precisa ser alimentado com amor, trabalho, distração, amizade e família. Isso é o que importa. Isso é que havíamos esquecido. O mais simples. Dr. Malcolm Ceia. Ele morreu não tem muito tempo, não. Então, eles não deram, na opinião dele, eles não pensaram nesse lado. Eles não deram a atenção devida, eles não deram o amor devido, eles não deram a distração devida. Eles, então, voltaram. Quer dizer, ele sentia isso, que faltou esse lado, né, do sentimento, do amor, do apoio. Então a gente vê quantas pessoas doentes melhoram, né, chegam num consultório, é um médico carinhoso, atencioso, já saem de lá até melhor. Quer dizer, o amor opera verdadeiros milagres. É o único capaz de neutralizar forças inferiores. Não tem outra coisa. Não deixem de pegar esse filme, de procurar na Netflix, eu acho que tem. É muito, muito bonito esse filme. Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? Aceita a nação? Não. É toda a humanidade. Amor incondicional é para toda a humanidade. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Ó, fazei todo o bem que puderdes. A gente não faz nem um pouquinho, né? Faz muito pouco, ou melhor dizendo. Precisamos compreender que o sentimento que buscamos está, sobretudo, no dar e não no receber. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos amados, porque o ato de medir não é um ato de amar. Santo Agostinho disse, ame e faça tudo o que quiseres. E qual é a medida do amor? Continuaram perguntando para ele. Ele disse, a medida do amor é amar sem medida. Aí a gente vai encerrar com um videozinho. Tem um vídeo, mas eu não pude colocar e eu fiquei com medo de não dar certo, eu transcrevi. Então, olha, para a gente encerrar, muito interessante essa historinha. O amor sempre vai vencer. O homem trabalhava calmamente, mas de repente seu chefe grita com ele. O homem se sentiu péssimo. Vai para casa e grita com a mulher por gastar muito. Ela se sentiu impotente. Em seguida, a mulher, que estava chateada, grita com seu filho, que havia quebrado um prato. O garoto se sentiu estabanado. Ele chutou o seu cachorro por despeito e o machucou. Com dores, o cachorro saiu correndo e mordeu uma mulher. Olha a cadeia, né? Acontecendo. A mulher ferida se apressa a ir a um hospital e grita com o médico que estava cuidando dela. O médico ficou chateado. Chega em casa e grita com a sua mãe que ainda não havia preparado o jantar. Aí entra a força do amor, né? Ó, sua mãe não ficou chateada e nem brava. Ela se aproximou de seu filho, fez um carinho em seu rosto e disse, eu sei que você trabalhou muito hoje e que está cansado. Hoje prepararei seu prato predileto e aí arrumarei sua cama e você poderá descansar. Você se sentirá muito melhor amanhã de manhã. E sua mãe lhe deu um beijo na bochecha. O médico sentiu a raiva sair de seu coração. Foi assim que o círculo da raiva foi quebrado, com o auxílio do amor, do cuidado e do perdão. Né? Isso é fato. Todos nós sabemos, quando alguém está gritando demais, a gente fala baixinho, a pessoa se surpreende, ela acalma, né? Porque o grito é falta de argumento, é falta de amor, falta de compreensão. Então,
todos nós temos que fazer um maior esforço possível para a gente melhorar essa nossa forma de amar. Começar a desatrelar das condições. Porque amor não é isso. O amor é incondicional. Não importa como você é, quem você é, o que você faz. Eu te amo e ponto. Acabou. Não sou conivente com o que eu não concordo, mas eu te ajudo a melhorar. Então, a verdade é essa. Só o amor é capaz de fazer grandes modificações na Terra e no espaço, né? E no além. Muita paz para todos.